Então, gente, essa é a nossa 7ª aula de Ciência dos Materiais. E a partir da aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho das propriedades, né, com relação à formação do material. Quer dizer, como é que o material é formado, como é que a microestrutura do material é formada e como é que isso interfere nas propriedades dos vários materiais utilizados em engenharia. Então, até agora a gente veio estudando uma série de propriedades físico-químicas, né, principalmente físicas, como propriedades ópticas, térmicas, magnéticas, e a gente vai começar então a ver mais relacionado à parte das propriedades mecânicas do material. Bom, foi comentado lá no comecinho do curso, né, que a função do material, quando a gente usa o material em engenharia, né, esse material ele vai ter que obedecer a uma série de requisitos em termos de resistência mecânica, em termos de condutividade elétrica ou térmica, propriedades ópticas, de ser resistente à corrosão, né, a um certo tipo de ambiente e assim por diante. Então, esse tipo de requisito, né, é necessário para a aplicação e quem fornece esse requisito, né, esse objeto vai ser o tipo de material que eu estou usando para fabricar isso. E na hora de eu fabricar esse material, tá, então eu vou ter que ter um formato específico para fazer e na forma eu geralmente passo por um processo de conformação ou de mudança de formato, tá? Então ele tem um processamento para poder adquirir a forma. A gente vai ver nas próximas aulas, né, quais são os processos de fabricação que a gente usa para conformar o material, para dar a forma final do material e dependendo do tipo de processo que a gente usa, tá, a gente altera a microestrutura do material. Então, se a gente altera essa microestrutura, a gente altera uma série de propriedades do material. Então, as propriedades final do meu material ele vai depender de como está essa microestrutura, e essa microestrutura ela é modificada ao longo do processamento do material. Então, ele não depende só do material em si, se é aço, se é níquel, se eu estou usando material metálico ou não, tá? Se é material cerâmico. Então, entender como esse comportamento, tá, ocorre é importante na hora de a gente projetar, né, e escolher qual é o melhor material para uma determinada aplicação. Bom, das propriedades mecânicas, né, a mais básica que a gente tem é quando a gente aplica um esforço no material, tá, e a força pela área aplicada é o que a gente chama de tensão. Então, essa tensão é o quanto o material vai ter que resistir para aguentar, né, um esforço mecânico, bem dizer, uma certa carga. Tá? E a gente representa por sigma, tá, a tensão, e aqui, no caso, é a força sobre a área. Tá? E a unidade que a gente usa no sistema internacional é o Newton por metro quadrado, ou unidade de Pascal de pressão. Está colocado aqui também que os americanos gostam de usar muito, americanos e os ingleses, né? A unidade dos americanos, que é o pound square inch, quer dizer, polegada pounds por polegada quadrada, né, ou libra por polegada quadrada, que é o sistema de unidade americano. Junto com a aplicação da tensão, todo material que é tensionado ou que a gente aplica uma carga nesse material, esse material vai reagir de uma certa forma. E como é que ocorre essa reação? Essa reação ocorre por uma deformação física, né? Então, para poder resistir a esse esforço mecânico externo, tá, ele sofre uma deformação física. Então, a deformação ou essa variação dimensional em relação à sua dimensão inicial, tá, é o que a gente chama, né, delta L sobre L0, tá, a deformação, e apesar de ele ser comprimento por comprimento, a gente coloca, né, unidade de deformação como milímetro por milímetro. Então é importante a gente colocar essa unidade milímetro por milímetro, não cancelem metro por metro, milímetro por milímetro, né, que senão você vai ficar com uma unidade adimensional. Tá? Não é isso que a gente quer colocar aqui. Mas uma outra coisa é que essa deformação dos materiais, tá, ela só ocorre, tá, quando a gente tem o regime elástico ou regime elástico mais plástico. Então, toda deformação, ela necessariamente vai ter que passar por um regime elástico primeiro, para depois entrar no regime plástico.
Não existe material que entra no regime plástico sem passar para o regime elástico. Né? Bom, com relação a esse tipo de propriedades mecânicas, né, existe uma série de propriedades que a gente vai começar a estudar, que é o módulo de elasticidade, a resistência à tração, o limite de escoamento e a plasticidade ou fragilidade do material. O que são essas propriedades? Como é que a gente mede essas propriedades? O que isso representa? Né? Então, a gente fica fácil de entender esse tipo de propriedade quando a gente analisa um diagrama de ensaio de tração, onde a gente prepara um corpo de prova, né, com formato específico, né, e aplica uma carga nesse corpo de prova. Tá? Geralmente é uma carga de tração, e a gente vai então medir o esforço aplicado, então a tração aplicada nesse corpo de prova, tá? E as deformações que esse corpo de prova vai sofrer. Então, tanto o alongamento, como na seção transversal desse material, o quanto vai variar a seção transversal desse material. E nessa relação, né, desse gráfico, onde tem tensão e deformação, à medida que a gente aplica uma tensão, o material começa a se deformar. Tá? Então, inicialmente, a gente vai obter essa região, tá, onde nós temos uma proporcionalidade, né, entre a tensão e a deformação, que é o módulo de elasticidade. A grande maioria dos materiais apresenta esse módulo de elasticidade, né, proporcional, ou seja, inicialmente é uma reta, né, e a partir de um certo ponto, de um certo limite, chamado limite de escoamento, o material começa a ter uma deformação permanente. Tá? O material começa a ter as ligações químicas rompidas e escorregamento de planos cristalinos, né? E então ele começa a ter uma deformação permanente, tá? E essa deformação ele prolonga até chegar, a gente considera esse ponto aqui como o limite de resistência do material, é a máxima tensão que esse material consegue suportar, tá? E até a ruptura do material. Tá? E, então, nesse tipo de gráfico, a gente consegue analisar uma série de fenômenos. Tá? Então, à medida que o material vai se alongando, né, ele vai ter uma deformação, ele vai reduzindo a seção transversal, vai formando o empescoçamento, né, nesse corpo de prova, ele vai reduzindo a seção transversal até se romper nessa região. Então, na verdade, essa região, tá, toda a carga aplicada, como a seção transversal reduziu, a tensão local aqui ele acaba aumentando. Né? Nesse gráfico, a gente não considera essa variação dessa seção transversal. Então, a gente tem a noção de que, ou a impressão, né, de que nesse gráfico a tensão está diminuindo até ele romper. Mas, na verdade, não diminui. Tá? Se a gente considerar a redução da área da seção transversal dessa amostra, tá, a gente vai ver que nesse gráfico, né, a tensão vai aumentando até chegar à ruptura do material. Tá? Bom, existe uma série de materiais onde esse comportamento varia. Tá? Nos considerados materiais frágeis, tá, esse limite elástico da relação deformação-tensão, ele tem a regime linear, e quando ele vai entrar no regime elástico ou na tensão de escoamento, tá, ele não consegue escoar. Tá? O material, a hora que ele começa a ter o rompimento das ligações químicas, ele rompe de uma vez. Ele tem uma clivagem do material, tem uma quebra abrupta, tá? Que sem deformação plástica permanente. Então, esses materiais que têm esse tipo de comportamento, né, como no caso dos materiais cerâmicos, né, e no caso dos cristais, por exemplo, esses são chamados de materiais frágeis. Existe, né, um outro tipo de material, geralmente os materiais metálicos apresentam esse tipo de comportamento, que você aplica uma tensão, ele tem o regime linear, né, de elástico, e a hora que ele chega num certo limite, né, de tensão, sem aumento da tensão, ele começa a escoar, né, tem uma pequena deformação. Tá? E ela deforma e se acomoda. Tá? Então, e apresenta então um pequeno patamar chamado de escoamento. Então, aqui a gente mede a tensão de escoamento do material, e a partir daqui, se a gente continuar aplicando mais carga no material, mais tensão, tá, ele vai se deformar permanentemente, né, e ter uma deformação permanente. Então, esses materiais que têm deformações permanentes, né, e altas deformações permanentes, são chamados de materiais dúcteis. E nós temos alguns materiais onde a gente não consegue observar bem definido esse ponto de escoamento. Tá? Então, ele passa do regime elástico, tá,
para uma deformação permanente, sem ter esse escoamento pronunciado. Então, nesse caso, para a gente definir o ponto da tensão de escoamento do material, a gente considera uma deformação permanente de 0,2%, né, do material, traça uma reta paralela, né, a essa curva da tensão de deformação, e nesse ponto, né, de encontro, a gente considera aqui a tensão de escoamento do material. Então, como nós temos diversos tipos de materiais, tá, esse limite de resistência dos materiais, né, vão ser variados também. Normalmente os materiais dúcteis, e como os materiais plásticos, borrachas, polímeros, tá, eles vão apresentar um limite, tá, de tensão muito baixo, enquanto que os materiais metálicos, né, por exemplo, o alumínio, ferro, né, o aço, né, ele vai apresentar uma ductilidade também grande, mas uma resistência bem maior que no caso dos materiais poliméricos. E nós vamos ter aí um comportamento, no caso dos materiais frágeis, né, dos materiais cerâmicos, tá, onde a relação tensão-deformação, né, ela é mais pronunciada e você não tem limite plástico. A hora que ele termina o limite elástico, ele rompe, tá, abruptamente. Então nós temos aí 3 comportamentos de materiais diferentes que são aplicados em engenharia. Cada tipo de aplicação, tá, existe um material mais apropriado. Não é porque a gente precise de material de alta tenacidade, né, que a gente vai usar sempre esse material. Tem muitas ocasiões que a gente precisa usar um material cerâmico, por exemplo, né, como em aplicações de alta temperatura. Bom, sumarizando, né, esse tipo de propriedade, a elasticidade, então, é a capacidade de se deformar elasticamente até atingir, sem atingir o regime plástico do material. Então, dentro da fase elástica, você aplica a carga, se você tira a carga, ele retorna à dimensão original. Tá? Então, nesse limite elástico, essa relação tensão-deformação, ele vai dar um módulo de elasticidade do material, que é uma característica do material. Cada material apresenta um módulo de elasticidade diferente. Né? Isso não impede que mais de um material tenha o mesmo módulo, né, o mesmo valor de módulo de elasticidade. Tá? E com relação à propriedade de ductilidade, então é a capacidade de se deformar plasticamente sem atingir a ruptura. Então, naquela fase de deformação permanente do material, antes de atingir o ponto de ruptura, tá, nós temos aí a ductilidade do material. Então, se eu paro antes dele se romper, né, o material deformou e não rompeu. Tá? Então, esse vai caracterizar o material dúctil. E a fragilidade ou a rigidez é o oposto da ductilidade. Não, os materiais frágeis ele não apresentam essa deformação plástica permanente. E uma outra propriedade importante, tá, é a dureza, que é uma propriedade relativa. Geralmente a dureza é a capacidade de resistir à penetração de um material no outro. Então, sempre que você aplica um esforço de um material sobre o outro, tá, um material vai penetrar no outro. Aquele material que for penetrado é mais mole, o material que penetra é mais duro. Então, essa noção de dureza é relativa, tá? Mas ela tem uma importância muito grande. Por quê? Só lembrando, no caso de um gráfico parecido com esse, com material duro, mais duro ou menos duro, o material só vai penetrar no outro a hora que ele atingir esse limite plástico, que ele deformar plasticamente o material. Então, aquele que penetrar no outro é porque ele vai apresentar esse ponto mais alto do que o outro. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber a dureza dos materiais. Bom, uma outra propriedade importante é a tenacidade, né, do material, que na verdade é a energia que eu preciso para deformar esse material permanentemente. E essa energia, tá, a gente consegue obter pela área sobre o gráfico tensão-deformação. E nós temos a resiliência, que é a energia sobre o regime elástico do material. Então, a área embaixo do gráfico, dentro do regime elástico do material, é o que a gente mede de resiliência, então a energia que ela armazena na fase elástica. A gente comentou sobre a parte da fluência, né, que os materiais oferecem, né, alguns materiais apresentam, né, que é a capacidade de se deformar lentamente
a partir de uma carga estática, então ele tem uma deformação permanente. Geralmente, ele ocorre quando a gente aumenta a temperatura do material. E nós temos a máxima resistência, né, do material, que é a carga máxima suportada pelo material. Bom, esse endurecimento a frio, né, obtido pelos materiais durante o processo de conformação, é chamado de encruamento. Tá? Então, o processo de encruamento é o aumento da dureza pela deformação a frio nos materiais. Bom, aqui a gente tem um exemplo da aplicação desse tipo de comportamento, onde a gente consegue fazer uma deformação a frio ou uma deformação a quente. O que tem de diferente entre um e outro? Quando eu faço uma deformação a frio, os materiais que são deformados, os grãos que são deformados, eles permanecem encruados ou permanecem deformados com tensões internas. Isso aumenta muito a resistência desse material. Ao passo que se eu faço esse tipo de conformação a quente, a alta energia devido à temperatura, né, da agitação térmica, ele faz com que os átomos, né, tenham difusões, autodifusões e tenham um rearranjo da sua tensão interna, resultando então em uma quebra desses grãos, que a gente chama de um afinamento de grão. Então, você consegue ter um afinamento dos grãozinhos nesse processo, tá, de conformação a quente no material. Tá? E, bom, o fato de ele ter grãos finos, tá, ou de grão grosseiro, ele também altera a propriedade do material. A gente vai ver em aulas para frente como é que especificamente o tamanho de grão altera, tá, a resistência do material. Bom, para a gente poder entender em termos de aplicações da engenharia, o que acontece com o material, por que um é mais resistente que o outro, a gente precisa entender como é que ocorre o processo de fratura dos materiais. É muito comum a gente ver historicamente, né, que ocorreram grandes catástrofes devido a falhas de projeto. Tá? Então, por exemplo, esse tipo de falha, né, de rompimento de alguma coisa, de quebra de alguma coisa, ele sempre ocorre a partir da formação de uma trinca, de uma pequena trinca, e essa trinca começa a se propagar ao longo do material. Dificilmente, né, o material se rompe de uma hora para outra do nada. Tá? Ele começa com uma trinca pequena, que vai aumentando e acaba, então, a hora que o limite de resistência do material ele fica baixo, ele acaba rompendo tudo de uma vez. Nós podemos assumir esse tipo de fratura, né, de duas formas. Uma, caracterizada por uma fratura dúctil, e outra, caracterizada por uma fratura frágil. O que vem a ser isso? Quando a gente faz esse ensaio de tração dos materiais, né, para estudar a resistência do material, o modo de elasticidade, etc., a gente vê que quando o material começa a ter a deformação, né, o empescoçamento, né, do material, ele começa a formar uma série de defeitos nessa estrutura, começa a ter rompimentos, começa a ter pequenas trincas internas do material que vão quebrando, tá, até ele chegar numa dimensão pequena e romper tudo porque excedeu o limite de resistência do material. Então, esse tipo de comportamento, onde você observa uma deformação plástica nesse material, então isso caracteriza uma fratura dúctil. No caso de um objeto com fratura frágil, tá, a gente não observa, né, a gente observa aqui o diâmetro, né, da amostra, onde a fratura ele ocorreu em toda a seção transversal do material sem ter uma redução de área. Então isso caracteriza uma fratura frágil sem a presença de deformação mecânica. Tá? Então, como acontece esse processo, tá, de fratura, é uma coisa que é importante a gente entender. E será que tem alguma forma de a gente alterar essas propriedades mecânicas, né, do material, dessa resistência do material? Tem, mexendo na estrutura do material. Bom, e como é que a gente consegue mexer na estrutura química, né, ou na estrutura do material? A gente consegue mexer, né, nessa microestrutura fazendo uma série de, por exemplo, tratamento térmico ou de modificações nessa estrutura. O próprio tratamento de conformação mecânica, tá, a gente está alterando essa microestrutura e está alterando essa propriedade física. Tá? Bom, um dos estudos que a gente faz para entender melhor esse comportamento dos materiais, tá, é o que a gente chama de diagrama de fases.
Esse diagrama de fases é onde a gente consegue representar as várias fases cristalinas que o material pode apresentar de acordo com a pressão e a temperatura e a composição química. Tá? Então, se você varia a composição química, ou varia a pressão, ou varia a temperatura, você vai modificando a estrutura e a gente, então, analisa quais são essas estruturas que aparecem variando esses parâmetros. Nesse diagrama de fases, o que a gente chama de fase é a região homogênea da estrutura, tá? Que conserva as mesmas propriedades do material. Então, a maioria dos materiais ele acaba apresentando fases diferenciadas ou por orientações cristalinas diferentes, tá? Ou quando ele tem realmente composições químicas diferentes. Tá? E esse tipo de diagrama de fase ele é obtido, tá? Em condições de equilíbrio termodinâmico, ou seja, a gente aquece o material, tá? E até o estado fundido, até o estado líquido, e vai resfriando esse material lentamente. Quando a gente resfria esse material lentamente, a gente vai anotando as fases, né, ou as modificações que essa estrutura vai passando. Tá? E, então, o problema é que esse tipo de tempo para estabilização da estrutura, para ele ficar no estado estável, tá? Ele é muito demorado. Então, de forma prática, isso não ocorre. Dificilmente a gente consegue obter um material produzido na indústria, né, que ele tenha um estado de equilíbrio termodinâmico. Tá? Então, normalmente isso não ocorre, tá? E a gente tem que fazer o uso de outro tipo de estudo para a gente poder entender como trabalhar com esse tipo de diagrama, ou como é que a gente consegue melhorar a microestrutura, tá? Ou de obter uma estrutura bem definida. O diagrama de fase, a gente tem aqui um exemplo de diagrama de fase, onde a gente tem representado aqui nesse eixo a temperatura e aqui, tá, a pressão que esse material está sendo submetido. E a gente coloca nesse espaço as fases presentes no material de acordo com a pressão e a temperatura. Nesse caso, a gente tem uma fase de um elemento simples, que é o cobre, então a gente só tem uma composição química. Mas se a gente tiver uma composição variável, tá, a gente vai colocar um outro eixo aqui, tridimensional, onde vamos ter nesse outro eixo a variação composicional do elemento, e para cada composição eu vou ter um gráfico parecido com isso, onde eu tenho aqui, nesse limite de temperatura, a fusão do material. Então, do lado direito eu tenho material fundido, do lado esquerdo material sólido. Só que, se ele está fundido ou está sólido, ele depende de um outro requisito, que é a pressão. Normalmente, na pressão atmosférica, tá? Pressão de uma atmosfera, aqui nós vamos ter, então, o material sólido abaixo na faixa de 1.000, 1.100 graus, ou de 2.000 Fahrenheit. Tá? Então, eu tenho um material sólido. Acima disso, o material está fundido, está líquido. Tá? Mas, se eu abaixar, nessa mesma temperatura, se eu abaixar a pressão, tá, eu vou obter esse material no estado gasoso, na fase vapor. Tá? Então, aqui nós temos nesse diagrama que a gente chama de ponto triplo do material, onde à esquerda desse material eu tenho sólido, para cima eu tenho líquido, e para baixo aqui eu tenho fase vapor. Então eu tenho praticamente os três estados da matéria quase que convivendo simultaneamente. Tá? Então esse é o estado triplo da matéria. Então, a partir desse diagrama, a gente consegue entender quais são as fases presentes no material. Quando a gente tem um material composto, tá? Quando tem dois ou mais componentes nesse material, a gente consegue montar um diagrama parecido, variando a porcentagem de um material, de 100% de um, até 100% do outro material. Então, no caso desse diagrama, a gente tem aqui representado o chumbo e o estanho, então uma liga de chumbo e estanho, e as várias fases presentes em função da concentração e da temperatura, tá, a gente coloca aqui nesse diagrama. Eu não estou mexendo na pressão, porque normalmente, tá, a pressão é a pressão atmosférica que a gente trabalha. Então, a gente elimina uma das variáveis, tá, desse tipo de estudo, para facilitar a gente colocar no diagrama. Então,
para cada composição química, né, que eu tenho aqui de material, por exemplo, 100% chumbo, eu fundo o chumbo e vou resfriando lentamente. Tá? E ele vai passar então de líquido para sólido, tá? E aqui vai estar todo sólido. Aí se eu aumento a composição, por exemplo, 10% de estanho, 90% de chumbo, eu fundo o material e vou abaixando, né, a temperatura de tal forma que eu começo a ter uma solidificação de um material, então eu tenho sólido mais líquido, tá? Aqui eu tenho quase que tudo sólido, e eu tenho uma modificação aqui de sólido para sólido. Tá? Eu tenho uma mudança de estrutura nessa fase. Então, para cada composição eu vou fazendo esse tipo de estudo e observando como é que esse material se comporta. Então, se por exemplo eu pego uma liga aqui, ó, a liga 1, a alta temperatura no estado fundido, tá? Então acima de, aqui é 200 graus Celsius, né? Acima dessa temperatura, né, em torno de 300 graus Celsius, eu tenho material líquido. À medida que ele atinge esse ponto, ele começa a precipitar sólido, tá? Então eu vou ter líquido mais sólido, e à medida que eu vou descendo aqui, nesse intervalo, eu vou aumentando a quantidade de sólido, tá? Até ele chegar nesse limite. A hora que ao baixar desse ponto, todo o líquido vai se transformar em sólido. Então, numa estrutura parecida com essa, a fase contínua que eu tenho do material, tá, é a fase que era líquido, ou que foi o último líquido que solidificou. Então a gente consegue identificar muito fácil qual que era a última fase que se solidificou na estrutura. Uma coisa interessante é que nesse tipo de diagrama, ou quando a gente vai fazendo essa variação composicional dos elementos, existe uma porcentagem, né, ou uma mistura, né, chamada de mistura eutética, que à medida que eu abaixo ele do estado fundido, que está no estado líquido, parecido homogêneo assim, tá? À medida que eu abaixo a temperatura, ele vem líquido até chegar nesse ponto e ele precipita, quer dizer, precipita, né, ele transforma em sólido, né? Todo o material transforma em outro sólido homogêneo daqui para baixo. Tá? Então eu tenho uma passagem do líquido para o sólido, né, num único ponto. Tá? Então esse tipo de material, esse ponto é chamado de ponto eutético. Tá? E uma característica muito importante que eu tenho dessa fase eutética, tá, é que se eu considerar o oposto, eu tenho uma liga que eu quero fundir essa liga. Tá? Essa liga eu vou conseguir atingir a fusão dela 100% líquido, né, com menor temperatura se eu estiver utilizando uma mistura eutética, uma composição eutética. Isso quer dizer o quê? Que se eu estiver fora da composição eutética, né, até atingir todo o material fundido, eu vou ter que atingir uma temperatura mais alta que esse ponto. E normalmente essas temperaturas, tá, de fusão são temperaturas elevadas. Né? No caso dessa composição, como o chumbo e o estanho são materiais de baixo ponto de fusão, a gente tem uma temperatura aqui relativamente baixa de 200 graus. Mas no caso dos aços ou de outros metais, tá, essa temperatura, tá, ele está situado próximo de 1000 graus de temperatura. E eu trabalhar um componente, né, para trabalhar ele, para fundir ou fazer algum processo com esse material, eu tenho que utilizar altas temperaturas, ele me torna muito oneroso. Quer dizer, o custo, tá, de energético que eu tenho para poder aquecer o material, ele acaba sendo muito alto. Então, quanto mais baixo eu conseguir trabalhar essa composição, essa mistura, melhor. Então, trabalhar uma composição eutética, ele tem essa vantagem de eu conseguir trabalhar com menor temperatura, tá, os materiais. Que tipo de informação a gente consegue obter, então, desses diagramas de fase? Né? Então, tem coisas que são importantes, que é as fases presentes nas diferentes condições de temperatura, pressão e concentração ou de variação composicional. Nós temos, né, a solubilidade, né, de um componente no outro, dá para tirar esse tipo de dado a partir daquele gráfico, e nós temos quais são as condições, né, em que ocorrem as transformações de fase, em que pressão, em que temperatura ocorrem as transformações de fase desses materiais. E outra, a formação de novas fases de um sistema. Então, esses 4 itens são os 4 itens mais importantes que a gente consegue tirar de informação dos diagramas de fase e diagramas termodinâmicos.
Aqui nós temos alguns exemplos, né, de uma liga monofásica e uma liga polifásica. Tá? Então, nesse material, nessas duas amostras, foi feito um polimento à superfície e um ataque químico para revelar os grãozinhos. Tá? Então a gente vê aqui que esse material, né, todos os grãozinhos, ele apresentam uma característica muito parecida, né, de material homogêneo, enquanto que aqui a gente observa ataques químicos diferentes dependendo da composição que eu tenho no material. Então, geralmente, uma liga polifásica, ele vai apresentar um aspecto diferenciado assim. Agora, nesse tipo de diagrama de fase, né, uma coisa que é importante a gente observar é que existem alguns diagramas que a gente chama de isomorfos, tá? Quando a gente tem apenas uma fase, né, do estado sólido, tá? Ou então quando ele é uma liga ou um diagrama de fase anisomorfo, onde você tem a presença de mais de uma fase nessa liga. Então nós temos, por exemplo, o aço, né, uma liga polifásica, tá? E aqui a gente tem a representação de um aço, né, a metalografia de um aço 1020, 1045, 1070, onde essa nomenclatura 1000 e alguma coisa, né, é uma padronização para as ligas de aço, tá? Onde esse 20 representa a variação centesimal da composição do carbono no ferro. Então, 1020 é o 0,20% de carbono, 1045 é um aço com 0,45% de carbono, o 1070 é um aço com 0,70% de carbono. E aqui então, a gente consegue observar que, à medida que a gente aumenta a concentração de carbono nessa estrutura, tá, ele vai tendo uma diferenciação, né, nas suas fases e no tamanho de grão. Tá? Então, isso ele causa aí uma série de modificações da propriedade do material também. Bom, para a gente poder modificar essa microestrutura, tá, um outro diagrama que é muito utilizado e que, na verdade, a maioria dos metalúrgicos fazem uso é os chamados diagramas TTT, transformação tempo-temperatura, ou os diagramas TRC, transformação por resfriamento contínuo. Na verdade, esses dois diagramas são muito parecidos, só a forma de obtenção que é um pouquinho diferenciada, mas que não vem ao caso, né, para a gente destrinchar esse tipo de comportamento agora. Mas é importante saber fazer uso desse tipo de comportamento. Tá? E por que é importante isso? Isso é importante porque eu consigo usar esse diagrama na hora de eu fazer uma têmpera no material ou de um tratamento térmico, seja o tratamento de recozimento, normalização, austempera, revenimento e assim por diante. Nós vamos estudar numa aula para frente, né, quais são esses tratamentos térmicos, como é que a gente faz esse tratamento térmico, né? E só para mostrar como é que é um diagrama TRC, né? O diagrama TRC, tá? Ele tem esse tipo de comportamento, onde para a obtenção desse diagrama eu tenho que ter uma composição bem definida, então para cada composição, ou cada tipo de liga, eu tenho que montar esse diagrama, fazer um estudo desse diagrama para cada liga, onde uma amostra, né, dessa liga, ele parte do estado fundido, e eu vou resfriando com diversas taxas de resfriamento. Eu resfrio ele dentro do forno bem lentamente, resfrio ele ao ar forçado, óleo, na água, na salmoura. Então eu vou variando a velocidade de resfriamento desse material e vendo como é que a variação da estrutura acontece. Então eu vou colocando nesse diagrama as variações da estrutura de acordo com a velocidade de resfriamento do material. Tá? Então, isso é o que a gente usa para fazer o tratamento térmico dos materiais. Só que, para a gente poder fazer esse tratamento térmico, tá, uma coisa que é importante é que a gente não consegue fazer esse tratamento térmico em qualquer tipo de material. Tá? No caso do vidro, que a gente viu a têmpera do vidro, tá, a gente conseguia fazer a têmpera do vidro porque o vidro tinha uma condutividade térmica baixa e ele permitia a gente fazer, durante o processo de resfriamento, uma variação de temperatura entre a superfície e o núcleo do vidro. Isso quer dizer o quê? De você criar uma tensão diferenciada entre o núcleo e a superfície externa do material. Como os metais, tá, eles apresentam uma condutividade térmica muito alta, a gente não consegue produzir um gradiente térmico entre a superfície e o núcleo grande, de tal forma a ter essa tensão
residual, tá? Durante o processo de resfriamento. Então isso vai acontecer por outro efeito. Que efeito é esse? Esse efeito ocorre por modificação na alotropia do material. O que é alotropia? Alotropia é a presença de mais de uma fase diferente, dependendo da temperatura que esse material se encontra. Tá? Então, a alotropia, no caso do aço, ele é essencial e quase todo o tratamento térmico que a gente faz no aço, a gente só consegue fazer devido à presença dessa alotropia no aço. Mais de 40%, né, dos elementos químicos, né, apresentam variações alotrópicas. Né? Então aqui a gente tem alguns exemplos. No caso do cálcio, o cobalto, o hafnio, o ferro. E no caso do ferro a gente tem uma coisa mais interessante ainda. O ferro, na temperatura ambiente, ele apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado, só que à medida que a gente aquece ele a 912 graus, ele passa a estrutura de cúbica de face centrada. Então ele é uma estrutura um pouquinho mais aberta, tá? Então ele tem mais espaços vazios nessa estrutura. E a hora que a gente aquece mais ainda, a 1394 graus, ele passa a ser CCC de novo, cúbica de corpo centrado. Então essas modificações da estrutura, principalmente essa modificação do CFC para o CCC, quando eu passo de uma estrutura mais aberta para uma estrutura mais fechada, mais compacta, tá? O que acontece é que nessa estrutura aberta, como o aço é uma composição de ferro mais carbono, eu consigo ter mais carbono dissociado, né, nessa estrutura CFC. Isso quer dizer o quê? Que quando eu resfrio ela, tá, que a estrutura se fecha, tá, esse carbono ele vai tentar sair para fora, ele vai ser empurrado para fora. Mas se eu resfriar muito rápido, eu não dá tempo do carbono difundir para fora da estrutura do aço, desse cristal do aço, ele vai deformar essa rede cristalina do cristal CCC, criando um cristal distorcido. Essa distorção, tá, é que causa um aumento na resistência mecânica do aço. Ele que vai dar a formação, por exemplo, da martensita, né, no aço.